a inobservância dessa obrigação acessória, ela se converte em penalidade pecuniária, ou seja, quem não cumpre com a sua obrigação no prazo determinado está sujeito, inclusive, à penalidade. Independente se apurou imposto a pagar ou não, aí é uma outra questão, mas tem a penalidade por não cumprir a obrigação acessória. Ok? Tela do Marcos, ok, Marcos? Sim, tive que trocar a conexão aqui, agora foi. Ótimo, eu sei que você é um cara expert aí no informática, por isso que a gente confia. Marcos, então voltando àquela pergunta que eu fiz inicial para as pessoas que nos assistem, assim, rapidamente, quais as pessoas que a Receita Federal determina que entregue a declaração de imposto de renda no Brasil? A gente tem muitas dúvidas nesse sentido, que as pessoas pensam que só é obrigado a declarar imposto de renda quem sofreu uma retenção, né, digamos, do seu contra-cheque, dos seus rendimentos, ou apenas preocupa com o rendimento, né? A gente tem que lembrar sempre que são, vamos colocar assim, 7 hipóteses que pode tornar uma pessoa obrigada ou não a declarar imposto de renda. E a principal dessas hipóteses acostumados são os rendimentos tributáveis acima daqueles R$ 28.559,70, os rendimentos tributáveis que a pessoa possui. Mas há muitas outras que as pessoas deixam passar, que, por exemplo, um que pode acontecer bastante comum, são rendimentos isentos ou não tributáveis, que superem 40 mil naquele ano calendário. E isso, se atingir esse valor, apenas essa hipótese por si só já obriga a pessoa a declarar. Né? O que são esses rendimentos isentos? Pode entrar uma doação, rendimentos da caderneta de poupança, herança da pessoa que está passando por um processo de inventário. Então a gente tem que tomar cuidado com todas as situações, analisar não apenas rendimentos. E dentro das hipóteses nós temos também os bens e direitos que a pessoa possui, se aqueles bens que são casa, carro, aplicação financeira, participação patrimonial nas empresas, se isso superar R$300 mil, também é uma situação que obriga a pessoa a declarar imposto de renda. Então, às vezes a pessoa pensa assim, descontou aqui no meu contra-cheque ou no meu aluguel, digamos, descontou no único mês do ano, descontou R$100, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? Não, analisando apenas isso, não. A gente tem que encontrar todo o cenário daquela pessoa para definir se é ou não obrigada, né? Eu acredito, Márcio, que o ideal é ele, por exemplo, pegar a edição normativa 1924, que é para o ano calendário 2019, exercício de entrega 2020, no artigo 2º dessa IN, dessa edição normativa, 1924, ela vai elencar todas aquelas possibilidades, as hipóteses que a pessoa se encaixa. E eu gostaria de comentar uma, até porque isso no ano de 2019, houve um crescimento muito grande das pessoas que fazem investimento em ações, né, chamados de renda variável. Aqui diz, no inciso 3º do artigo 2º da IN, que se a pessoa teve rendimentos, se ela operou na Bolsa de Valores, se ela movimentou, independente se ele vai ter rendimento tributável ou não, ele é obrigado a declarar. Aí nós podemos pensar, quantas vezes uma pessoa, às vezes numa faculdade, numa aula de empreendedorismo, e o professor convida aqueles alunos para fazer um investimento na Bolsa. Essas pessoas automaticamente estão obrigadas a declarar imposto de renda no Brasil, independente se ele vai ter outras condições que ele preenche. Porque a ideia que diz no inciso 3 é que obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens e direitos ou realizou operações na Bolsa de Valores. Não diz que tenha obtido ganho na Bolsa de Valores. Diferente então, do ganho de capital. Operar é uma coisa, basta eu adquirir ações. E esse número, Marcos, é espantoso. Eu fiz uma pesquisa e do ano de 2018 para 2019, em 2018 nós tínhamos menos de 1 milhão de pessoas que investiam na Bolsa, no Brasil.
Até porque isso não é muito da nossa cultura, né? Aqui, o percentual da população que trabalha com ações, o chamado mercado de renda variável, né? É muito pequeno comparando com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população que investe em bolsa é 65% da população. E no Brasil, em que pese ser um percentual pequeno em relação à nossa população, nossa imensa população, mas nós tivemos em torno de 1.900.000 pessoas que investiram na bolsa. E essas pessoas, muitas já seriam obrigadas a declarar por outros motivos, mas muitos talvez nem saibam que tenham que declarar simplesmente porque adquiriu ações na bolsa. Então é importante que isso seja dito, que muitas pessoas não declaram, entendendo, como você bem disse, que ele não tem imposto retido, que ele não tem interesse em restituir. E a verdade é que o número de pessoas obrigadas a declarar vai muito além dessa premissa que você muito bem colocou. Então, o contribuinte tem que estar atento. Será que eu estou obrigado a declarar? Porque, veja bem, se eu declarar e declarar com erro, se eu caio na malha, eu declarei com erros. É evidente que a Receita vai ter acesso a esses erros. As malhas, DIRF, declaração de aluguéis, né, de imóvel, a DMED, declaração de despesas médicas. Mas se a pessoa é obrigada a declarar, Marcos, e ele não declarar, no seu entendimento, ele teria uma malha, uma multa por não declarar, Marcos? A Receita ela possui um banco de dados muito grande hoje, né? Então, uma pessoa chegar ao ponto de falar assim, eu vou arriscar, vou deixar de fazer meu imposto de renda porque a Receita não tem as informações. O cruzamento que tem, tanto das obrigações que você citou hoje, ele é muito simples da Receita fazer, né? E ela tem 5 anos para pegar isso. Com certeza. É o período decadencial, né? Isso. Perfeito, perfeito. Alguma colocação mais, Marcos, sobre quem é obrigado a declarar, que você gostaria de pontuar, ou nós podemos passar aqui para um próximo ponto? Não, pode prosseguir. A única questão sobre os contribuintes obrigados, Marcelo, acho que a gente poderia também tocar no sentido de pessoas que, na questão de declaração em conjunto ou separado, que às vezes a pessoa deixa de declarar porque, vamos colocar assim, o marido ou a mulher, o cônjuge já faz a declaração, um deixa de declarar, o outro leva todos os bens. A gente consegue ver também muitos erros nisso, né? Ah, perfeito. A questão da declaração em conjunto ou separado, né, Marcos? Porque quando se trata de bens comuns, as pessoas... Bens comuns, bens que vamos falar assim, no regime de casamento, se comunicam com o casamento, né? São aqueles que são bens tanto de um quanto do outro. Esses bens, eles precisam ser declarados, mesmo que a pessoa não tenha ali, vamos falar, um rendimento de aluguel, ou às vezes é um bem que ela acha que tem um valor baixo, digamos assim, mas precisam ser declarados, tá? Então, esses bens, quando se trata de bens comuns do casal, precisa constar na declaração apenas de um. Nunca pode declarar, vamos falar assim, a casa está no nome do João e o carro no nome da Maria. Cada um declara o seu. Como você bem brinca, né? O pessoal já faz a separação de bens na declaração de casa do imposto de renda. E não é bem assim. É verdade. Eu até mencionei isso no curso presencial que nós tivemos aqui no Objetivo, 2 turmas, né, no mês de março, antes da pandemia, né? Eu disse que tem muitas pessoas que estão separando da esposa já no próprio imposto de renda. Não está esperando nem o direito de separação, divórcio, que aí é Instituto do Código Civil, ele já está fazendo a separação de bens durante o casamento. Ou seja, a lei é muito clara. Bens comuns devem constar apenas na declaração, se os dois declaram separados, não optam por fazer declaração em conjunto, porque muitas vezes isso não é vantajoso mesmo, porque você vai potencializar o rendimento dos dois numa única declaração, né? Então, muitas declarações é interessante que o esposo faça a declaração, a esposa faça a declaração. E os bens comuns, os bens privativos, caso eles os tenham, eles vão carregar cada um da sua declaração, bens privativos. Se tratando de bens comuns, deve ser declarado na declaração de apenas um deles. Se os dois declaram, deve declarar os bens comuns na declaração de um ou de outro. O grande problema que tem no Brasil é porque muitas vezes as pessoas associam, vou dar um exemplo,
eu adquiro um veículo no nome da esposa. Veja bem, o veículo é um bem comum. A nota fiscal está em nome dela. Se eu estou declarando os bens comuns, ou seja, o apartamento, a casa, o lote, e ela adquire um bem em nome dela, aquele bem não é um bem privativo dela. Ele continua sendo um bem comum do casal. Então eu devo trazer esse carro, se eu estiver declarando os bens comuns, o carro também vem para a declaração do Marciel. Agora, se ela estiver declarando todos os bens comuns, ela vai declarar o carro e os demais bens comuns. E o importante é que aquele cônjuge que não estiver declarando os bens comuns, ou seja, está na declaração do outro, aquele cônjuge vai lá na linha de bens e direitos, no item 99, que é outros, e informa: os bens comuns estão declarados na declaração do cônjuge, CPF, nome da pessoa, CPF. Isso é uma informação lá para a Receita Federal. Existem inúmeras declarações com esse tipo de problema no Brasil. Então nós precisamos, por mais que isso não tenha sido objeto de autuações, nós precisamos corrigir esse tipo de erro na declaração, que é muito comum, né, Marcos? Querendo ou não, é um erro na declaração, né? É uma informação incorreta que está sendo prestada para o fisco. E o pessoal fica muito preocupado, porque assim, tá no nome da pessoa, tem que ser no nome dela. Às vezes vão colocar assim, só a esposa trabalha, só ela tem os rendimentos e o marido não tem os rendimentos. Aí coloca na declaração dele todos os bens, aí preocupa que, nossa, vai ter uma variação patrimonial muito grande, já não tem rendimento suficiente para cobrir isso. E não é bem assim. Quando nós fazemos declaração de imposto de renda, a gente marca a situação do cônjuge. E uma observação importante também sobre os obrigados é a novidade que tem para esse ano, né, Marcel, da atividade rural, que são os produtores que vão ter que entregar o LCD, o livro caixa digital. E por mais que não esteja dentro do programa do imposto de renda, mas ele também respeita o mesmo prazo, agora de 30 de junho. Perfeito. 30 de junho, que foi adiado de 30 de abril para 30 de junho, seria o livro caixa digital do produtor rural. Exato. Onde a Receita Federal exigiu essa obrigatoriedade nesse primeiro ano para quem tem um rendimento da atividade rural superior a 7.200.000, no primeiro ano vai ser 7.200.000. Depois tem até essa previsão que nos próximos anos é acima de 4.800.000, né, Marcos? Exatamente. Perfeito, não, boa observação. Um erro bem comum em declaração, que eu gostaria de pontuar, é a questão de cuidados em declarar dependentes. Eu vejo muitos erros. Primeiro, dependentes que são colocados na declaração que não têm a possibilidade de ser dependente. Né? Não tem possibilidade de ser dependente e está sendo colocado de maneira indevida na declaração. Esse é um primeiro ponto. Segundo, o dependente. É possível colocar o dependente? A legislação relaciona quem são dependentes, né? Cônjuge, companheiro, independente de idade, filho até 21 anos ou até 24, se estiver cursando curso técnico, curso superior. Nós temos pais, avós. A lei, ela diz, você pode trazer seu pai, seu avô, avó, bisavó como dependente. Mas ele não pode ter rendimentos tributáveis ou não superior a R$ 22.847. Então, por mais que esse pai tenha um rendimento isento, eu sempre digo, dependente que tem rendimento isento, ele é uma maravilha, desde que ele possa ser. Então, se meu pai tem um rendimento isento, uma aposentadoria, rendimento isento lá, e ele tem lá R$30 mil de rendimentos isentos, eu já não posso declarar, porque ele é meu pai e a condição é que ele não tivesse rendimentos tributáveis ou não superior àquele limite de 22.847. Então, o primeiro ponto, colocar dependentes, às vezes, no item errado, para gozar de uma dedução que não existe, menor pobre, onde você não cria, eduque, tem a guarda judicial. Eu posso até criar e ter uma dependência, aquela pessoa tem uma dependência econômica, ele vive no mesmo teto. Mas a legislação do imposto de renda, ao contrário, ela não está preocupada em relação a um filho se ele vive no mesmo teto.
Eu posso ter um filho estudando em São Paulo, ele tem lá, digamos, fazendo curso superior, ele tem lá 23 anos, e ele não vive aqui em Goiânia. De repente, né, não é o meu caso concreto, mas se tivesse, ele é meu dependente, não vive sob o mesmo teto. E tem pessoas que vivem sob o mesmo teto e não têm as condições que a legislação do imposto de renda exige para que aquela pessoa seja sua dependente na declaração. Exemplo, uma tia, exemplo, menor pobre, que eu crio, que eu não tenho a guarda judicial. Exemplo, vamos brincar aqui, né? Tem sempre um cunhado, né, mano? Tem sempre um cunhado que gosta de, às vezes, dar uma ajuda em casa, né? Uma dependência econômica. Então, assim, cuidado. Você não pode levar como dependente aquelas pessoas que a legislação não prevê. Agora, digamos que esse dependente está tudo certo, é permitido. Mas eu gostaria que você comentasse, Marcos, se esse dependente for permitido, e eu efetivamente lançar ele na minha declaração, tem previsão legal e eu lanço, quais os cuidados que eu tenho que ter em relação a esse dependente que eu estou lançando na minha declaração, Marcos? E uma coisa importante também, só para acrescentar no que você já bem disse, que os limites do dependente acima de 22 mil, a gente observa para os pais, avós e bisavós, né? Se o cônjuge tem rendimento superior a isso, o irmão, o filho tem, a gente não analisa os rendimentos para esses tipos de dependentes, apenas para os pais e avós. Mas um erro muito comum que acontece com os dependentes é que a pessoa quer trazer apenas o dependente e as deduções dele. Que é apenas só a parte boa do dependente. Esquece que tem também que trazer os rendimentos que aquele dependente tem. Isso é simples, isso cai em malha muito demais. Você acredita que eu atendi uma consulta agora, às 11h45 da manhã agora, e foi uma consulta longa, fiquei até meio-dia, muitos problemas lá com o declarante. Você acredita que ele falou que a pessoa que estava sendo declarada como dependente tinha bens e direitos, possuía saldo em conta bancária, possuía, de repente, um veículo, e a pessoa que colocou o declarante declarou essa pessoa como dependente. E o declarante, o titular, só pôs os bens que pertencem ao titular. Ele esqueceu de trazer para a declaração do titular, lá na linha de bens e direitos, ele só pôs os bens do próprio titular. E tem lá claramente que eu tenho que trazer também os bens dos dependentes. Então, o dependente é só a gente pensar. Primeiro, verifica se pode. Marcelo dá uma dica, muitos anos de experiência, vivência, fazendo imposto de renda há 35 anos, desde 1985 aproximadamente, eu faço declaração de imposto de renda. Na época do formulário, na época do papel, eu já passei por todos esses processos. Graças a Deus que hoje é informatizado. Então, veja bem, declarar um dependente, primeiro verifica se pode, se tem previsão legal, se eu estou bem acobertado, se eu tenho documentação que prova aquela relação de dependência e se está de acordo com a lei. Segundo ponto, verifica se é conveniente trazer esse dependente. Porque se for conveniente, eu vou declarar. Se não for conveniente, eu posso abstrair. Não tem nada na norma que diz que uma pessoa que pode ser meu dependente, que eu sou obrigado a trazê-lo. Eu posso simplesmente não trazê-lo para a declaração. Se ele é obrigado a declarar, porque se encaixa nas condições, ele faz a declaração dele em separado. Se ele não for obrigado, ele não declara. Agora, veja bem, trazer um dependente, a pessoa tem que ter o seguinte entendimento. Isso tem que ficar muito claro aqui nessa live. Tem que ficar muito claro para vocês. Traga o dependente na sua integralidade. Ou seja, ele tem rendimentos tributáveis? Traga. Tem rendimento de tributação exclusivamente na fonte? Traga. Ele tem rendimentos isentos? Deve vir para a declaração. Ele tem bens e direitos? Deve vir para a declaração. Ele tem dívidas de R$11, aquelas que são obrigadas a declarar, nem todas são, mas tem algumas que são obrigadas a declarar. Então eu tenho que pensar que esse dependente ele tem que vir com a declaração do titular na sua completude, ou seja, tudo que for pertinente àquele dependente, eu tenho que trazer para a declaração do titular. Só que eu vou, evidentemente, deixar claro que aquele rendimento é do dependente. O titular tem o seu rendimento, o dependente tem seu rendimento. O titular tem seus bens e direitos, o dependente tem seus bens e direitos. Né? O dependente tem despesa médica. Ou seja, então o que acontece?
nós vamos trazer esse dependente na sua totalidade. O que eu percebo muito é que esses dependentes estão vindo para a declaração, como você bem diz, na parte que interessa, na parte das deduções, e isso é o terceiro ponto que faz mais uma declaração cair na malha fina no Brasil. Eles têm que pensar, Marcel, que trazer um dependente é como se você estivesse fazendo a declaração dele, só que com as informações dentro da sua. Tem que trazer todo o histórico dele, toda a movimentação para essa declaração. Você foi. Perfeita a sua observação. Isso mesmo. Né? É isso aí. Se eu me preocupar da forma como você falou, eu vou preocupar em trazer essas informações. E muitas vezes a gente pergunta para o contribuinte. Isso já aconteceu comigo. Sua filha tem rendimentos? Não, não tem rendimentos. Ah, tá bom. Aí eu faço a declaração do pai, incluo aquela filha. Tem um exemplo aqui de Goiânia. A filha do declarante que eu estava fazendo a declaração, ela era uma pessoa que fazia estágio na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. E a Santa Casa informou na DIF que aquela pessoa tinha um rendimento de R$12 mil no ano. Ou seja, as deduções que ela trazia, ou seja, 2.275 como dependente, uma despesinha médica, um plano de saúde que o pai vinculou nela. Somando as deduções, e ela tinha despesa de ensino também, tem aquele limite, né, de R$3.561,50 atualmente, né? Mas somando as deduções dessa dependente, dava em torno de R$9 mil. E o rendimento tributário que ela tinha era R$12 mil. Então, esse pai, se ele me informa que essa pessoa tem um rendimento tributário de R$12 mil, eu aconselharia ele fazer a sua declaração, perder as deduções que essa dependente trazia, mas se ele não coloca ela como dependente, não tinha, em contrapartida, de trazer esses rendimentos tributáveis da dependente lá para dentro da declaração do pai e informar que aqueles rendimentos tributáveis pertencem à dependente. Então, muito cuidado. Né, Marcos? Fazer uma declaração exige conhecimento técnico, exige destreza, exige prudência, exige... eu penso o seguinte, imagina você não trabalha com imposto de renda o ano inteiro, você não trabalha com imposto de renda. De repente eu sou uma pessoa, um lojista, eu sou um engenheiro, eu não trabalho com imposto de renda o dia a dia. E aí, no final do ano, eu vou fazer a declaração de imposto de renda. Eu vou falar algo que vocês nunca ouviram numa live, eu tenho certeza disso. Aqui nós temos advogados, contadores, professores, alunos do IPOG, pessoas com mestrado, doutorado, tem pessoas aqui muito mais graduadas em termos de titulação, que eu reconheço isso, mas tem uma coisa, nós precisamos acordar para alguma coisa nesse sentido. Fazer imposto de renda é conhecer o imposto de renda no seu dia a dia. É saber o que é um carnê-leão, o que é um rendimento tributado, sujeito a antecipação e sujeito a fazer o ajuste, a declarar aquele imposto anual. É saber o que é um rendimento de tributação exclusivamente na fonte. É saber que um ganho de capital tem um fato gerador que ocorre mensalmente e não na época de entregar a declaração. É saber o que é despesa dedutível, é ter conhecimento da legislação do Código Civil, muitas coisas que a gente usa no imposto de renda pessoa física. Eu trabalho com o Código Civil, eu vou para dentro da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. Eu trabalho direito de sucessão, eu trabalho questão de contratos, se a venda é à vista, se a venda é a prazo. Eu trabalho, por exemplo, a questão se a pessoa, por exemplo, é um herdeiro, qual a data de aquisição do bem quando ele recebe uma herança. Tenho visto muitos erros, por exemplo, vai fazer um inventário. Às vezes o inventário é judicial, e às vezes isso arrasta anos, 15 anos, 20 anos, de repente. E aí a pessoa vai declarar os bens, finalmente, encerrou o espólio, teve a sentença, transitado em julgado, e aí o herdeiro vai declarar o bem. E aí o herdeiro vai pensar, que data que eu adquiri esse bem? Olha, ele adquiriu esse bem, segundo a legislação do imposto de renda, e eu vou citar fontes,
que é a Instituição Normativa 84 de 2001, ela diz o seguinte, que no caso do herdeiro, a data da aquisição do bem para ele é a data da sucessão. E a sucessão no direito brasileiro tem que pegar o Código Civil, que lá diz que ela se abre com a morte. Então, a data da aquisição de bem para aquela pessoa não é a data que finalizou o espólio, e sim a data do falecimento. Isso, na hora que for calcular um ganho de capital do bem imóvel, nós sabemos a importância da antiguidade do bem, que leva a pessoa a apurar um ganho de capital e ter aquelas reduções do fator R. Por quê? Porque se o bem tem uma data de aquisição antiga, isso vai favorecer ele pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital menor. Então, o que eu digo? Fazer imposto de renda é para quem está no dia a dia, para quem trabalha com imposto de renda, para quem vive imposto de renda, para quem respira imposto de renda. Imposto de renda a gente não aprende no dia 28 até o dia 30 de abril para declarar a declaração do ano anterior. Nós precisamos ter a consciência e o conhecimento hoje, o acesso é para todas as pessoas, nós sabemos disso. Internet, orientações da Receita Federal, cursos, palestras, live como a gente está fazendo. Mas imposto de renda, uma declaração de ajuste, é apenas eu ajustar, eu declarar para a Receita aquilo que eu já fiz no decorrer do ano calendário. Nós hoje, dia 19 de maio, está acontecendo o fato gerador hoje. Eu vou me preocupar com o que está acontecendo hoje, em abril de 2021, na hora que eu for declarar o ano de 2020, ou eu tenho que me preocupar com o fato gerador de imposto de renda que possa estar acontecendo hoje, né, Marcos? Então, assim, eu gostaria de falar isso com carinho, não veja isso como se fosse algo no sentido de demérito, muito pelo contrário, é algo para a gente acordar, repensar as nossas ideias, repensar o que a gente está fazendo e buscar esse conhecimento que ele tem que ser construído dia a dia. Conhecimento é uma grande construção e todos os dias nós temos que melhorar, nós temos que aprender algo novo, fazer algo que leve o nosso contribuinte a ter segurança jurídica daquilo que nós fazemos. Não é verdade, Marcos? Isso, Então, Marcos, é assim, importante a gente colocar para aqueles que estão nos vendo neste momento, para os contribuintes de fato, não apenas para aqueles que já estão trabalhando com imposto de renda, que eles precisam sim ter essas informações, mas também o contribuinte entender que o imposto de renda ele é algo preventivo. Nós temos que planejar o imposto de renda dia a dia. Eu estou planejando vender um imóvel, eu estou planejando comprar alguma coisa. Então, é antes de acontecer. Porque se a pessoa passa o ano inteirinho, nunca liga para o contador, para o advogado, nunca aparece lá no escritório. Aí chega na última semana, quer fazer o imposto de renda e quer que zero o imposto. Ou se brincar, ainda quer restituir 100%. Então, assim, são situações que nós temos que pensar nesse sentido, que é algo antes de acontecer o fato do imposto de renda, né? Hoje, nós já estamos aqui em maio, já se foram 5 meses que já aconteceu. Então, nós temos apenas 7 meses para planejar o restante. Então, as pessoas têm que lembrar que o imposto de renda não é uma declaração qualquer que se faz ali sentado na frente do computador. Perfeito. E o conhecimento do que é fato gerador, do que é fato gerador mensal. Por exemplo, o profissional liberal, aquele que ainda não constituiu uma empresa para prestar serviço através da sua empresa, né? Uma sociedade de natureza jurídica simples, uma empresa de advocacia de cidadão AB, uma empresa de contabilidade. Tem muitos que ainda exercem profissão como profissional liberal, né? Odontólogos, engenheiros, advogados que ainda trabalham no CPF, na minha opinião, é um erro. Eu recomendo a vocês procurar um contador, constituir uma empresa, que você vai fazer um planejamento tributário muito interessante no CNPJ. Porque dependendo do rendimento que você ofere, trabalhar na pessoa física, que você de fato pode, mas você teria uma carga tributária muito elevada, comparando com uma carga tributária que você teria no CNPJ. Até porque a carga tributária no CNPJ é menor, você tributa pelo CNPJ, faz uma boa contabilidade, faz uma contabilidade organizada e faça distribuição de lucro isento para o sócio. Ou seja, ofere rendimento pela pessoa jurídica, tributa com a carga menor, PIS, COFINS, IRPJ, CSL e ISS. Você pode optar pelo simples, lucro presumido, e depois você distribui o lucro isento de volta para o sócio, que aí não vai ter tributação da jurídica para o sócio, pelo menos
estão tentando alterar a lei, mas até agora não conseguiram, e esses lucros por sócio, quando a jurídica distribui por sócio, ainda continuam isentos, né? Então, do fundamentos, artigo 10 da Lei 9.249 de 1995, diz que os rendimentos jurídicos para a pessoa distribuindo lucros por sócios, pessoas físicas e jurídicas, são rendimentos isentos, tá? Anotem aí, artigo 10 da Lei 9.249 de 1995. Ok. Exato. Marcelo, sobre rendimentos mensais, né, os rendimentos que estão sujeitos a uma tributação mensal. A gente tem muito erro disso, de pessoas que, como nós falamos, essas que deixam tudo para a última hora, se espanta quando chega a informação que está tudo em atraso, tem que pagar multas e juros, né? Então eu emendo a pergunta para você. Está no nosso cronograma aqui, quais os rendimentos que a pessoa física recebe que está sujeito ao recolhimento mensal obrigatório, chamado de Carnê-Leão, apelidado de Carnê-Leão, que tem um programinha da Receita Federal, né, um programinha auxiliar, é o chamado Carnê-Leão, né? Quais os rendimentos, Marcos, que uma pessoa recebe, naturalmente nós estamos falando aqui de uma pessoa física, que ele recebe, e de quem ele recebe, para que ele fique sujeito a pagar esse carnê, apurar e se der imposto, pagar esse imposto de renda mensal? São rendimentos, em sua grande maioria, são rendimentos de pessoa física com outra pessoa física. Sim, os mais comuns que a gente tem percebido que são os que caem na malha fina, eu posso citar 3 aqui, depois você pode acrescentar mais algum outro. São rendimentos ali, de aluguéis, pessoa física com outra pessoa física. Às vezes a pessoa fala assim, não, meu rendimento aqui ele é baixo, eu tenho várias casas de aluguel e alugo só para pessoas físicas. E só que somando todo aquele rendimento daria um carnê-leão a recolher. E a pessoa, por achar que são pessoas físicas que locam, não tem uma obrigação de informar aquilo para a Receita, acaba que no cruzamento de informações a Receita pega aquilo. Ou até mesmo pensão alimentícia, né? Rendimento de aluguel, pensão alimentícia, ou trabalho no assalariado, um contribuinte, prestador de serviço, um profissional com profissão regulamentada, médica, né? Pensão alimentícia, né? Tem muito erro com pensão alimentícia. E quem declara e paga, vai lá e declara e põe o nome do beneficiário da pensão, né? Ou seja, o alimentante, ele coloca o nome do alimentando. Apesar de colocar errado também, né? É bom a gente pontuar que, infelizmente, a técnica de fazer uma declaração de imposto de renda, a gente tem que atentar a pequenos detalhes. Vamos dar um exemplo. Muitas pessoas confundem rendimento e pessoa beneficiária do rendimento com depósito na conta. Vou dar um exemplo bem rápido e sucinto. A mãe ajuiza uma ação no interesse do menor. Ok. Aqui nós estamos falando de direito civil, né? De alimentos e tal. Aí a mãe ajuiza a ação no interesse do menor. E aí faz um acordo, né, que o cônjuge vai pagar aquela pensão em dinheiro, ou às vezes o casal não chega a um acordo e o juiz determina e fixa o valor que vai ser pago. Ok. Aí essa criança, de repente, ela não tem conta bancária, de repente ela tem 2 anos de idade. Então o dinheiro vai ser depositado na conta da mãe. Agora, o rendimento é da mãe ou é da criança? A ação foi juizada em interesse da criança, então o rendimento é da criança. Mas está depositado na conta da mãe. Olha que ponto importante. Nunca vi alguém falar sobre isso. Nunca vi. Aproveite essa oportunidade. Veja bem, o fato de o depósito ser na conta da mãe e o pai ir lá e declarar a mãe como beneficiária da pensão, e ela não está lá na ação, ela só ajuizou a ação em interesse da criança, então o beneficiário do rendimento é o filho, é o menor. E se a mãe declarar esse menor como dependente dela, e ela normalmente faz isso, ela vai ter que lançar esse rendimento e incluir como rendimento do dependente, e não como rendimento dela como titular. O pai, se for lá e declarar que a pensão é para a mãe, não tem sentença que determinou que a pensão é para a mãe. A sentença foi determinada para o filho. Então o pai, ao declarar que está pagando pensão alimentícia, tem que colocar o nome do beneficiário da pensão. Olha que erro. A Receita Federal, ela tem sido complacente. Se ela for analisar esses detalhes, essas minúcias que eu falo aqui,
O número de declarações que caem em malha fina é absurdo. Normalmente, o que ela tem feito? O pai declara. E, às vezes, até paga mesmo. Só que não tem o acordo homologado judicialmente, ou a sentença fixando a pensão, ou até em cartório, ele glosa a dedução de quem efetua aquilo na declaração. Independente se está certo no nome da mãe ou no nome da filha. Se não tiver o documento, ou seja, o acordo homologado judicialmente, ou a sentença, lá na vara de família, essa pensão é glosada como despesa de dedução lá em quem pagou. Mas não deixa de ser rendimento tributável para quem recebeu, é carnê-leão, recebeu no mês, se der tabela progressiva, já tem que recolher o imposto no último dia do mês subsequente. E lembrando que o código do DARF é o 0190, eu gosto de brincar. O código é o código da polícia. Então, assim, para a gente não esquecer, que é um recolhimento mensal obrigatório. Mesmo que eu consiga restituir esse imposto lá na minha declaração de ajuste, e aí vem toda a diferença. É um rendimento sujeito a pagar o imposto mensal, se der tabela progressiva. Aquilo que se paga não é definitivo, portanto, não é um rendimento sujeito à tributação exclusivamente na fonte, e sim um imposto que se paga, declaro aquele rendimento na declaração anual, faço as minhas deduções legais, apuro o imposto a pagar ou até a restituir, e aquele imposto que eu paguei obrigatoriamente, não é facultativo, é obrigatório, ele fica como imposto lá que eu já paguei, ou seja, como se fosse uma antecipação obrigatória, não é facultativa. E isso tem muitos erros, inclusive rendimentos, Marcos, recebidos do exterior. Quando você recebe rendimento do exterior, tanto faz ser de pessoa física ou de jurídica, se eu sou residente no Brasil e recebo rendimento do exterior, também é rendimento sujeito a carnê-leão. Então você pontuou rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, que são os profissionais liberais, rendimento de aluguel recebido de pessoa física, rendimento de pensão alimentícia, rendimento recebido do exterior, e receber aluguel de pessoa física e não declarar, fala uma obrigação acessória que, se tiver, a Receita poderia cruzar se esse aluguel tiver uma imobiliária, Marcos. Tiver uma imobiliária administrando. Nós temos a Admob, por exemplo, né? Então, são aquela questão que nós falamos. Hoje não tem muito para onde a pessoa correr. A Receita, se ela quiser, ela vai fiscalizar. E uma questão que a gente tem que lembrar, Marcel, é que preencher a declaração de imposto de renda, o programa, ele é muito simples. Agora, você preencher corretamente, aí que está a questão. Então, assim, às vezes a pessoa fala... Né? Preencher com qualidade das informações, né? Exato. Eu faço um imposto de renda por R$20, R$30. Às vezes a pessoa procura preço numa declaração que lá na frente vai ter um reflexo muito grande para ela. Nessa situação, a gente fica perguntar, né, Marcos? Será que uma pessoa que cobra R$40, R$50 para fazer uma declaração, será que ele tem um conhecimento técnico necessário ou ele se preocupa muito com quantidade e não preocupa com qualidade? Porque em termos quantitativos, se eu cobrar um valor tão ínfimo como esse, e eu fizer 1000 declarações, eu vou ter um honorário razoável. Mas será que essa pessoa que faz uma declaração e cobra, e muitas vezes o cliente acha ruim, acha que cobrar acima de 100, de R$200 é um absurdo pagar uma declaração. Eu posso afirmar, se você está confiando a sua declaração numa pessoa, procure saber quais os conhecimentos técnicos que essa pessoa tem para fazer uma declaração. Converse com a declaração de quais pessoas ela faz. Converse se essa pessoa tem experiência para fazer a sua declaração de imposto de renda. Por quê? Não adianta nada eu ter um honorário barato e depois cair em malha por erros, digamos assim, crassos, erros banais. Erros, por exemplo, de lançar um rendimento tributável como rendimento isento. Eu, por não declarar um ganho de capital que a pessoa teve. E outra, quando eu falo, às vezes, erro e a Receita penalizar, tem o contrário. Às vezes, uma pessoa que não tem experiência em fazer, ele me faz pagar mais de forma desnecessária, também é muito ruim. Eu fazer errado, o fisco me autuar é péssimo. Eu fazer errado, favorável ao fisco, e estar pagando a mais numa situação que nós estamos. Imagina esse ano, um ano atípico.
Um ano atípico. Eu estou declarando 2019. Mas eu estou declarando o ano de 2019, muita coisa aconteceu, o imposto já é devido, inclusive tem que ter sido pago, às vezes tem até que pagar com multa hoje, no caso do Carnê-Leão, por exemplo, ganho de capital. Mas vamos imaginar algo que eu possa fazer para mim reduzir a carga tributária desse contribuinte dentro da legalidade, fazer um planejamento tributário, fazer uma declaração correta, dividir rendimentos de aluguéis entre o marido e a mulher para não tributar conjuntamente numa pessoa só. Isso, numa época como a gente está vivendo, dificuldades, incertezas, imagina isso na saúde e no bolso de um contribuinte que está entregando a sua declaração em uma pessoa que tem experiência para fazer a declaração, que saiba de fato fazer e que dê uma segurança jurídica para esse contribuinte. Nós temos que pensar assim, porque fazer a declaração de renda e imaginar que é algo simples, e muitas vezes, infelizmente, a gente vê isso nos meios de comunicação, nada contra, eu acho que a imprensa tem um papel dela e tem que fazer e fazer bem feito, e graças a Deus é um instrumento da defesa da democracia, a imprensa, mas muitas vezes eles colocam as coisas com uma simplicidade que parece fazer uma declaração de espólio é simples, parece fazer um ganho de capital é simples, parece fazer um Carnê-Leão é simples. Por exemplo, um profissional liberal. O que eu posso considerar como despesa dedutível e o que eu não posso considerar como despesa dedutível pela apurar o Carnê-Leão dele? Precisa de conhecimento técnico. Imposto de renda, eu afirmo, é uma construção de conhecimento que a gente adquire ao longo dos anos. Não é sentar em frente à tela de um computador e falar, eu hoje vou fazer meu imposto de renda. Eu me sinto preparado para fazer, mas eu posso te confessar, em 2, 3, 4 anos, eu teria coragem de falar, eu ainda não estou preparado para fazer o imposto de renda e me atentar a todas as situações que os meus contribuintes, os meus clientes possam ter. Então, é claro, quem quiser, e eu acredito que deve se dedicar realmente ao estudo de imposto de renda, se prepare. Cursos, treinamentos, muito estudo, e vontade de aprender a cada dia. Isso você tem que ter. Disposição, inteligência você tem que ter disposição e muita, mas muita para estudar. Né? É o que nós fazemos, Todos os dias, todos os anos a gente está aqui trabalhando. Então, Marcos, para fechar aqui... Marcelo, só uma dúvida sobre o ganho de capital. Ah, sim, tem uma pergunta aqui, Marcos. Né? O que fazer na situação que uma pessoa que contratou construtora para fazer casas vendeu na pessoa física e não pagou o ganho de capital? Ah, sim. Uma pessoa que contratou uma empresa para construir uma casa, ele tem o terreno, que já é o custo inicial, as notas da construção da casa, normalmente contratou aí uma empreitada global, parcial, ele vai ter notas de serviço da empresa que construiu, né? A empresa que prestou serviço, às vezes nota de material de construção, alguma coisa, e isso compõe o custo do bem, juntamente com o terreno, com o lote. E aí ele teria que apurar o ganho de capital, considera como custo a aquisição do terreno e o gasto para a construção. Inclusive é importante dizer, se lá naquele terreno tivesse uma casinha velha, ele comprou o terreno com uma casinha velha, ele tem um gasto para demolir a casa velha, para deixar o terreno limpo para fazer uma nova construção, até o gasto da demolição da casa ele pode considerar como custo. Poucas pessoas pensam nisso. Então ele tem um custo. Digamos que o terreno custou 50 mil, ele construiu uma casa e gastou mais 100 mil reais na construção, o custo é 150. E ele vende essa casa lá por 180. Então ele apuraria um ganho de capital, um check-up, informando o custo de aquisição, que no nosso exemplo é 150, o valor de venda, data da alienação, 180, apuraria um ganho lá de capital, 30 mil reais, vai ter uns fatores de redução lá no check-up, que seu lucro bruto é 30, mas vai ter algumas reduções. E sobre o lucro bruto, que é 30 mil, vai ter as reduções, vai ter um lucro menor tributário, né, sei lá, 22 mil, por exemplo, e aí vai tributar os 15%. Agora, eu não aconselho a pessoa fazer isso, muitas casas na pessoa física, e começar a vender. Sabe por quê? Porque isso caracteriza atividade comercial, segundo o regulamento do imposto de renda, lá no Rio, decreto 9.580 de 2018, lá está dizendo o seguinte, tem um artigo que diz, se você exerce isso com finalidade comercial, você é pessoa jurídica.
Então, teria que comprar esse terreno no CNPJ, constituir uma empresa, comprar esse terreno, construir, e lá na pessoa jurídica você teria opção. Olha que interessante. Lá na pessoa jurídica você teria, por exemplo, a opção de presumir o seu lucro, e talvez a carga tributária vai ficar menor do que na pessoa física, onde você apurou aquele ganho de capital. E com uma vantagem, você está trabalhando atendendo a legislação, evitando, de repente, ser autuado na pessoa física. Então, respondendo ao nosso amigo, quem que é a pessoa? Você tem? Foi... O Alexandre. Alexandra, espero que a resposta tenha sido assertiva e tenha sanado a sua dúvida. Hein, Marcelo? Aí nosso tempo já está quase esgotando. Nós poderíamos, sim, para finalizar, está tendo algumas perguntas também sobre a área da atividade rural. Nós podemos até pensar em fazer uma live exclusiva sobre este assunto, tanto do livro caixa, quanto o LCD, né? Porque a atividade rural é um assunto bem extenso. A gente poderia pensar, trazer um assunto... Fazer uma live específica da atividade rural, né, Marcos? Eu acho que, para a gente finalizar essa questão de erros que temos na declaração, nós poderíamos comentar também sobre aquelas pessoas que precisam de uma variação patrimonial, de acobertar, na verdade, a variação patrimonial, e vai lá naquela fichinha de rendimento recebido de pessoa física, trabalho não assalariado, coloca em outros. Aí aquele outros, a pessoa acha, não, vou colocar aqui. E muitas vezes aqui lá ela não tem forma de justificar, de fato, aquela receita, ela apenas coloca ali para poder cobrir a variação, tributar imposto de renda, mas tem rendimentos que precisam de outras contribuições, como, por exemplo, o INSS, né? Perfeito. Antigamente, eles colocavam muito naquela coluna rendimento recebido de pessoa física, né? Como se fosse profissional liberal. Mas a Receita Federal começou, a Previdência, né, que hoje é vinculada com a Receita Federal do Brasil, começou a autuar os 20% de Previdência, né, do INSS como contribuinte. Aí, muitas vezes, a pessoa migra para a coluna Outros. Lá no Outros, barra pensão alimentícia, tem poucas coisas que realmente pode ser colocado lá. Seria pensão alimentícia, seria juros se você receber de uma pessoa física que você emprestou. Então, assim, a coluna Outros ela é muito limitada a situações que eu possa efetivamente colocar naquela coluna Outros, né? A sua observação ela é muito pertinente. E lembrando, Marcos, só para reforçar que despesa médica cai muito em malha fina. O ano de 2018 para 2019, só de restituição, que deixou de ser pago, porque colocou despesa indevida e teve que retificar, eu verifiquei nos dados da Receita, foi R$1 bilhão, 1 bilhão e 400, que deixou de ser restituído, que a pessoa colocou despesa médica indevida, cruzou com a DEMED, viu que aquela despesa não podia ser lançada, isso é muito comum, e também cruza quando os profissionais liberais médicos, né, que se eu tenho plano de saúde, eu pago com a clínica, ela faz a DEMED, me entrega quem é que pagou e para quem foi a despesa. Se eu pago com o CPF, quando ele vai fazer o carnê-leão dele, ele tem que informar o CPF de quem pagou e para quem foi a despesa. Às vezes eu pago com um filho que não é meu dependente. Então aquela despesa não serve para mim, pode servir para ele, para mim não. Então o que acontece? Despesas médicas, pessoal, cuidado. Despesa médica hoje é a segunda malha da Receita Federal. A primeira é DIRF, declarar rendimentos que não têm consistência com as fontes pagadoras. Mas despesas médicas é o segundo fator de verificação da Receita Federal hoje. Então, muito cuidado com essas informações para evitar esse tipo de problema, né? Então, podemos despedir. Marcos, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, de a gente fazer essa live junto. Nós somos parceiros aqui na consultoria. Gostaria imensamente de agradecer as pessoas que têm confiança no nosso trabalho. Quantas pessoas que seguem a gente nas redes sociais do Objetivo, que são nossos assinantes, que são alunos ali nas pós-graduações, né? Hoje agora a gente vai fazer aula remoto, mas a gente fazia aula presencial. E aquelas pessoas que você viaja, que te dá o carinho no final da aula, que diz, Marcelo, eu saí dessa aula melhor que eu entrei. Então, o meu desejo, de coração, despedindo aqui, é que vocês saiam dessa live com conhecimento adicional àquilo que vocês já tinham. Isso me deixa muito feliz e confiante em continuar fazendo esse trabalho que a gente desenvolve aqui. Muitíssimo obrigado.
Uma ótima terça-feira a todos vocês, tá? E se cuide, vamos nos proteger. Muito obrigado. Despeça por gentileza, Marcos. Boa noite a todos, né? Obrigado pela presença de vocês, obrigado, Marcel, também, por essa oportunidade que nós estamos aqui, né, nesta live, tratando desse assunto tão importante que é o imposto de renda. E por mais que nós tenhamos esse período da pandemia, é importante a gente sempre estar se atualizando, né? Então, vocês possam também estar nos acompanhando, vocês que estão vendo a nossa live, nos acompanhar nas redes sociais, também no nosso site. Também nós estamos tendo aí outras oportunidades também de curso e assuntos vinculados aí às legislações tanto trabalhista quanto também da área fiscal. Então, agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e nos vemos logo mais. Abraço, Marcel. Perfeito. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.